O que a Bíblia nos explica sobre anjos caídos? Os anjos foram criados perfeitos, Ezequiel 28:15. Porém, numa época muito remota, um desses seres espirituais criados, um anjo chamado Lúcifer, da ordem dos querubins, Ezequiel 28:14, foi tomado pela soberba, Ezequiel 28:17, e intentou ser semelhante ao Altíssimo e desejou tomar para si o reino do seu Criador, Isaías 14:13 e 14. Com esse propósito, convenceu um terço dos anjos, Apocalipse 12:4, a se unirem a ele com o futuro soberano. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos de Deus pelejaram contra o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Apocalipse 12:7-9. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Apocalipse 12:11. Assim todos eles cometeram pecado contra Deus. O pecado da iniquidade foi quebrada, a aliança eterna com Deus. Após a desobediência, eles morreram para Deus, que os lançou no inferno. Lucas 10:18. Reservando-os para o juízo, segundo Pedro 2:4. Lúcifer havia sido criado e ungido para uma posição de grande autoridade, mas tornou-se um grande dragão vermelho após a queda. Satanás e os anjos maus são os nossos principais adversários, porque se opõem aos planos de Deus para impedir a sua realização por nosso intermédio. Apocalipse 12:17. Porém a igreja está investida de autoridade sobre eles, que já estão condenados e julgados. João 16:11. Todas as ofensas desse inimigo visavam também a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lúcifer queria se assentar por meio da força no trono de Deus, lugar reservado para o seu amado Filho. Apocalipse 3:21, 12 e 5. Em Isaías 14:14, ele dizia: serei semelhante ao Altíssimo. Estava ferindo a santidade e a posição elevada do Filho de Deus, que disse ser igual ao Pai. João 5:18. Em Apocalipse 12:4, João ouviu usando sua cauda para derrubar seus segazes, lançando-os sobre a terra. Na sua revolta, conseguiu conquistar os anjos que não guardaram o seu principado. Judas, versículo 6, Deus lançou no abismo, Efésios 6:12. Pela Bíblia lemos que o diabo e os anjos maus são seres espirituais, não cessarão de existir, Lucas 20:36, espíritos imundos, forças espirituais da maldade, Efésios 6:12, operam em falsos mestres, segundo Timóteo 3:6 e 8, podem se transfigurar em anjos de luz, segundo Coríntios 11:14 e 15, invisíveis, capazes de manifestações pavorosas, Apocalipse 9:7 e 10, falam, Lucas 4:33 e 35, tem inteligência, Marcos 1:23 e 24, tem emoções, Lucas 8:28, tem vontade, Lucas 8:32, creem em Deus e tremem, Tiago 2:19, citam as Escrituras para tentar enganar, Lucas 4:9 e 11, em relação aos cristãos, eles atuam acusando e caluniando, Apocalipse 12:10, Jó 1:9 e 11, levando-os a mentir, Atos 5:3, incitando perseguições, Apocalipse 2:10, impedindo o serviço, 1 Tessalonicenses 2:18, infiltrando-se na igreja através dos falsos mestres, 2 Coríntios 11:13 e 15, através de falsos discípulos, Mateus 13:38 e 39, e promovendo divisões, 2 Coríntios 2:10 e 11. Em relação ao seu caráter, a Bíblia chama Satanás de caluniador, difamador, 55 vezes, destruidor, Apocalipse 9:10 e 11, assassino, João 8:44,
enganador, 2 Coríntios 11:3, mentiroso, João 8:44, firmado na prática do pecado, 1 João 3:8, opositor do justo, 1 Pedro 5:8, Apocalipse 2:10. O diabo possui um reino organizado. Essas forças angélicas da maldade agem atualmente na terra e no espaço. Há legiões de anjos caídos que formam um verdadeiro exército, principados e potestades aos quais os crentes em Jesus Cristo devem reagir. Efésios 6:12. O Senhor disse através do profeta Isaías 14:12, que o diabo caiu do céu e foi lançado na terra. Em Apocalipse 12 e 13, o anjo diz a João: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão, Jesus. A Bíblia é clara e não deixa dúvidas que o diabo foi lançado na terra. O profeta Ezequiel afirma, Ezequiel 26:15, 19 e 20, diz o Senhor Jeová: fará com a cidade de Tiro, não tremerão as ilhas com o estrondo da tua queda, quando eu tiver feito uma cidade assolada como as cidades que se não habitam, quando fizer sobre ti um abismo e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer com os que descem a cova. Em Lucas 10:14-15, Jesus diz a mesma cidade de Tiro e Cafarnaum que ela seria abatida até o inferno. E o profeta Isaías fala que o diabo foi lançado na terra, Isaías 14:12, assim como disse um anjo em Apocalipse 2:9 e 12. Pedro fala que Deus não perdoou os anjos que pecaram, os lançou no inferno, que significa a parte inferior da terra. 2 Pedro 2:4. 1 Pedro capítulo 3, versículo 19. Diz que Cristo pregou aos espíritos em prisão. Muitos ensinam que Jesus foi ao inferno e lá pregou aos mortos, quando na verdade Jesus desceu à terra e pregou às pessoas que estavam aprisionadas pelo demônio. Noé construiu a arca, toda a humanidade estava aprisionada por Satanás e não aceitou a mensagem da salvação do dilúvio, exceto sua família, mas se corromperam perante o Senhor. Gênesis 6:11 e 12. 1 Pedro 3:20. Assim como não há um lugar no além para Satanás morar, devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação, pois o diabo está aqui na terra tentando a todos, principalmente aos filhos de Deus. Os anjos de Deus já estão conosco. Eles são guerreiros do Senhor a serviço da sua igreja e estão prontos para entrar conosco nessa batalha espiritual e resistir ao inimigo para a glória de Deus. Essa batalha só será vencida pela mediação de Jesus Cristo. Deus já nos deu condições para que possamos lutar contra esses inimigos e prevalecer contra eles. Efésios 6:11 e 18, Tiago 4:7, Apocalipse 12:11. Lembramos-nos de que em nome de Jesus Cristo a vitória já está garantida e também pelo sangue de Jesus somos mais que vencedores. Em Apocalipse 20:10. Amém.